Hoje vamos falar de modelos de precificação com análise de riscos climáticos, cibernéticos, etc. Enfim, um novo jeito de pensar o risco. E para falar sobre esse tema, teremos a entrevista com Guilherme Perondi, CEO da Swiss Re Corporate Solutions Brasil. E também para essa conversa contaremos com a participação do jornalista Vinícius Antunes. Vinícius, começamos com você. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, Paulo, obrigado. Obrigado pelo Perondi, aceitar o nosso convite. Bem, no nosso primeiro programa aqui de 2026, eu acho que esse é um assunto bem importante e relevante, né? Porque nós vivemos hoje num mundo totalmente diferente, com uma dinâmica diferente, uma velocidade diferente, com comportamentos diferentes, e ficou claro que o modelo de precificação, de análise de riscos que foi utilizado durante todos esses anos passados do mercado, né, que a gente olhava para uma informação histórica, ele já não está funcionando mais, né? E hoje as seguradoras, as companhias que estão aí à frente do mercado, elas já estão vendo esse risco em tempo real e, na verdade, já estão vendo o risco no futuro, né? Com ferramentas de inteligência artificial que fazem esse cálculo preditivo, né, para saber o que vai acontecer daqui 5 ou 10 anos. E isso já está sendo empregado no mercado e na atividade seguradora hoje, né? E hoje nós temos o Perondi aí, que é um profissional muito gabaritado para falar sobre o assunto, para explicar para o nosso público. Vamos lá, Paulo, conversar com o Perondi. Muito bom, Vinícius. Perondi, seja bem-vindo ao Panorama do Seguro, é uma grande honra e orgulho tê-lo aqui conosco. Eu queria que você começasse dizendo para a gente o que mudou na forma de calcular o risco. Bom, vou começar agradecendo você, Paulo e Vinícius, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema super bacana para discutir, porque ele é novo, ele está acontecendo conforme a gente conversa, e vai ser legal compartilhar com vocês como é que a gente tem usado a tecnologia para mudar um pouco o nosso modelo de subscrição. Bom, vamos só começar a colocar uma perspectiva aqui, que é a seguinte. A Swiss Re Corporate Solutions opera no Brasil no mercado de seguros comerciais, seguros corporativos, e algumas especialidades de seguro. Então, a gente é muito forte, os seguros patrimoniais, engenharia, responsabilidade, linhas financeiras, e, como eu falei, algumas especialidades, especificamente transporte, o seguro garantia e o seguro agrícola, né, que são os seguros rurais e agrícolas. E eu estou falando basicamente os seguros rurais e agrícolas porque é o que eu vou usar como exemplo aqui para a gente poder bater um papo. Então, no nosso caso, especificamente, a gente não faz seguro massificado, a gente não faz seguro de automóvel, não faz seguro de vida, que também usam, até de forma mais avançada, os modelos de precificação dinâmica. Tá? Então, uma outra perspectiva importante para o pessoal que está assistindo a gente, que talvez não saiba o que é esse modelo, é que quando a gente fala de precificação dinâmica, a gente está falando de uma mudança no conceito do modelo de análise de risco da companhia. Então, historicamente, as companhias utilizavam e ainda utilizam bastante, funcionam, são modelos consistentes, para fazer análise de precificação, análise de risco, com informações mais ou menos estáticas. O que eu quero dizer com isso? Você pega a informação daquele determinado risco, num determinado contexto, aquela propriedade, aquele clima, por exemplo, aquele contexto climático, e olha para ele com base nos dados que você tem dentro da companhia, mais os dados de mercado, para saber como ele se comporta, e a partir daí você faz uma oferta de seguro para aquele risco. Quando a gente fala então é quase que uma foto do risco, né? Quando a gente fala de modelos dinâmicos, a gente muda o conceito, a gente vai do conceito de imagem, do conceito de foto, para o conceito de filme. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, você agrega, além das informações estáticas que você tem historicamente sobre aquele tipo de risco, informações dinâmicas para saber como é que ele se comporta ao longo do tempo, trazendo dados externos que você está consumindo com tecnologia, daqui a pouco eu falo um pouco melhor disso, e você vai usando essa informação dinâmica de como o portfólio está se comportando com aqueles riscos que você subscreveu, mas o que está acontecendo com aquela realidade de risco, seja o clima, por exemplo, seja o comportamento das pessoas, para ir fazendo ajustes no seu portfólio ao longo do tempo. Então, com isso, você ganha inteligência de dados, porque você combina a inteligência humana da subscrição com a inteligência de dados para fazer modelos com base em tecnologia, e você vai fazendo correções do portfólio ao longo da vigência dele, que permite ajustes mais suaves, tanto para preservar a estratégia da companhia, que tinha uma estratégia para aquele portfólio que ela está desenvolvendo, tanto para criar mais previsibilidade no comportamento da seguradora em relação ao corretor e ao cliente, ou seja, as mudanças são mais suaves e não tão abruptas, se você eventualmente descobrir muito depois que o portfólio não se comportou como você planejou originalmente. Eu acho que a primeira informação é,
você muda um pouco a maneira da companhia pensar, e isso tem impacto em tecnologia, impacto em pessoas, impacto em processo. No nosso caso, especificamente, eu vou falar um pouco sobre seguro agrícola, que é o nosso seguro mais massificado, por assim dizer, né? Para quem está assistindo a gente e que não sabe o que é um seguro agrícola, acho que vale uma explicação muito rápida, tá? O seguro agrícola, basicamente, é um seguro que a gente oferece, uma solução de seguro para plantações, normalmente cultivos de grãos, como soja, milho e algodão, mas também para outros, por exemplo, frutas também consomem esse seguro. Cana-de-açúcar também tem oferta para esse seguro. O que acontece com uma plantação ao longo do tempo, né? Quando o produtor semeia o terreno, ele espera que a planta se desenvolva de determinada maneira e que ela alcance uma produtividade. Ele vai colher X sacas de soja depois do período, né, de cultivo da planta. Só que essa planta, ao longo do período, está sujeita a intempéries. Pode chover mais do que o previsto, menos do que o previsto, pode fazer mais calor do que o previsto, menos calor do que o previsto, e ela pode sofrer dano físico, ela pode sofrer um vendaval, ela pode sofrer uma tempestade de granizo, como aconteceu recentemente, né, no ano passado, em 2025, aqui no Brasil. Isso pode impactar o desenvolvimento da planta e gerar um prejuízo para o produtor. Esse possível prejuízo causado por danos climáticos é o que o seguro agrícola cobre, é isso que a gente vai falar aqui. Então, quando a gente fala de precificação dinâmica para o seguro agrícola, a primeira coisa é explicar o que ele não é. Ele não é, única e exclusivamente, uma ferramenta de ajuste de preço, que você vai usar informações e dados para fazer ajuste de preço ao longo do período. Ele é bem mais do que isso. O preço é um dos fatores, mas a gente olha outras variáveis usando a tecnologia. Então, especificamente, o que ele faz? A gente combina a inteligência humana, que foi quem criou aquele estratégia de portfólio, quem planejou aquela divisão de risco, aquela estratégia de desenvolvimento da linha de negócio, com dados que você vai incorporando ao longo do processo. Então, o que a gente basicamente tenta fazer com isso? 4 coisas. Primeiro, a monitorar preço, para ver se o preço está adequado àquela oferta naquele momento, mas também olhar outros fatores, como, por exemplo, seleção de risco. Aquele risco que eu estou recebendo, naquele momento, ele está adequado para o meu apetite de risco? Se sim, a gente processa, se não, não. Outra variável que a gente olha, perfil do portfólio. À medida que a gente vai fazendo novas subscrições e vai colocando mais riscos dentro do portfólio, como é que esse portfólio está se desenvolvendo, do ponto de vista de concentração geográfica, do perfil de risco, para saber se o portfólio está andando no caminho que a estratégia já tinha sido traçada. E, por último, a gente olha também a gestão de capacidade. Nenhuma seguradora tem capacidade infinita, todo mundo trabalha com capacidades para poder operar no mercado seguro, e você tem que administrar se a capacidade está sendo colocada nos lugares certos, na medida esperada, para você poder ter consistência na estratégia. Então, as 4 grandes variáveis que a gente olha no seguro agrícola, utilizando precificação dinâmica, são basicamente preço, mas mais do que isso, seleção de risco, o perfil do portfólio e a gestão da capacidade que a gente está, né, distribuindo pelo Brasil. Bom, indo para um ponto mais prático agora, né, especificamente que tipo de dado a gente usa e como é que a gente usa esses dados. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como é que a gente está fazendo isso. Tá? A gente trabalha basicamente no seguro agrícola para precificação dinâmica com 3 grandes conjuntos de dados. O primeiro, como eu falei lá atrás, é o conjunto mais estático. São os históricos daquele perfil de risco que a gente tem na nossa companhia. Então, por exemplo, naquela região, aquele tipo de produto, aquele tipo de cultivo, para aquele perfil de produtor, o que a gente pode esperar do ponto de vista de produtividade? Quanto ele vai conseguir colher naquela região? O clima, como é que o clima historicamente se comporta naquela região, conforme os nossos dados e base de dados externos. Então, essa informação mais estática, ela é a base da composição do precificador. Mas a gente começa daí a colocar outros conjuntos de dados que são mais dinâmicos. Por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer seguro agrícola com os protocolos socioambientais. Então, a gente só pode oferecer seguro para a propriedade que esteja dentro do conforme da lei ambiental brasileira. Por exemplo, ela não pode estar em área de desmate, ela não pode invadir áreas protegidas, como áreas indígenas, áreas quilombolas, áreas que tenham sítio arqueológico. Enfim, tem uma série de procedimentos e protocolos socioambientais que a gente tem que checar. E o desafio é que hoje a propriedade pode estar dentro do protocolo socioambiental, amanhã ela pode não estar mais, e vice-versa. Então, a gente desenvolveu um mecanismo para poder fazer a busca de informações sobre o estado daquela propriedade rural e daquele produtor, para assegurar que a gente está dando capacidade de seguro, está protegendo o produtor que pode ser protegido, a propriedade que pode ser protegida. E aí, a gente consegue, com tecnologia, que a gente não conseguia antes, não só consumir dados que a gente chama de dados estruturados, por exemplo, a coordenada da propriedade. É um dado estruturado, é uma coordenada, você consegue capturar e ler.
Mas a gente também olha dado não estruturado. Por exemplo, existe algum artigo, alguma mídia que tenha sido veiculada pelo país que identifique aquela propriedade com algum tipo de violação de protocolo socioambiental? Se a gente encontrar, a gente processa esse dado não estruturado, que pode ser uma notícia de jornal, por exemplo, e incorpora no processo de filtro de risco. Então, com isso, a gente ganha, assertividade, porque a gente consegue ser mais rápido e mais efetivo no processo de análise de seleção de risco, e a gente consegue também otimizar o trabalho do nosso pessoal técnico, porque aquilo que está dentro do conforme de protocolo socioambiental vai direto para a subscrição. Aquilo que está fora já não vai para a subscrição. E aquilo que merece uma profundidade maior de análise, que tem algum tema controverso, alguma coisa que precisa ser analisada, vai para a mesa e o subscritor olha. Então, a gente assegura que vai para o subscritor só o que ele tem que olhar. Aquilo que ele não tem que olhar já nem passa mais por ele. Então, esse é um outro exemplo, um segundo tipo de dado que a gente usa para dado dinâmico que a gente usa na precificação. E aí tem uma outra camada de dado dinâmico, que aí não é tanto no nível do risco especificamente, é no nível do portfólio, que eu acho particularmente muito interessante. Você começou a subscrever, o ano está começando, você vai fazendo apólice, e você vai criando um portfólio de risco ao longo do ano. E aí a gente começa a olhar os dados daquele portfólio para tentar capturar o que a gente chama de sinais do portfólio. Então, por exemplo, como está avançando a concentração do portfólio, do ponto de vista de cultivo, do ponto de vista de região, do ponto de perfil de produtor. Então, se a gente vai percebendo que o portfólio está desviando daquilo que a gente tinha originalmente planejado, o subscritor consegue fazer uma análise em tempo quase que real para fazer os ajustes, seja naquilo que ele está subscrevendo ou nos termos que ele está oferecendo para o mercado, para assegurar que o portfólio se desenvolva conforme a estratégia que a gente tinha originalmente traçado. A mesma coisa vale para a sinistralidade. Se a gente começa a sentir que os movimentos de sinistralidade já estão se manifestando no portfólio, você consegue fazer ajustes durante o período, durante a vigência do portfólio, nas apólices que vão entrar, que a gente vai subscrever dali para frente. Então, esse tipo de tecnologia que consome dados e que permite que os dados do portfólio sejam analisados em tempo quase real, traz para a gente um nível de segurança operacional maior, porque você vai ajustando o portfólio conforme ele avança, e você traz um nível de previsibilidade maior também para o próprio cliente e para o segurado, porque qualquer movimento que você venha fazer no seu portfólio ao longo do tempo, ele é muito mais suave, são correções e ajustes e não mudanças bruscas, o que permite, obviamente, uma relação mais estável com a seguradora, principalmente para o corretor, né, que faz negócio com a gente através de vários segurados. Enfim, então, para fechar esse primeiro ponto, eu acho que sim, a nossa experiência com mecanismos de subscrição com base em tecnologia e dados tem sido de uma maior segurança operacional para a companhia, a gente consegue operar de forma mais efetiva, a gente otimiza o capital humano, porque a gente daí consegue focar o subscritor ou subscritora em atividades de maior valor agregado do que simplesmente fazer cheques que podem ser automatizados, e ele traz uma melhor experiência tanto para o corretor como para o segurado, porque a gente consegue não só responder mais rápido, para dar uma ideia para vocês, desde que a gente implementou esse modelo, que foram 3 anos de investimento, a gente conseguiu baixar pela metade o nosso prazo médio de resposta, ou seja, a gente é hoje 2 vezes mais rápido na resposta do que a gente era, graças à tecnologia. E muito mais previsível. A gente vai fazendo ajustes ao longo do ano, sem fazer mudança brusca, o que para o cliente e para o corretor também é uma vantagem na relação com a gente. Muito bom, Peronde. Peronde, outro ponto é a questão dos profissionais que atuam nessa área, né? O profissional precisa se adaptar a essa nova lógica, não é? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Assim, a gente está, como eu falei no começo, no momento de transição, né? Então, a gente tem o uso de modelos tradicionais que funcionam bem, trouxeram o mercado seguro até aqui, e nesse processo de construção de modelos com mais base em tecnologia, então, que não estão prontos ainda e talvez nunca estejam prontos. Vão ter que se desenvolver constantemente, vão ser aprimorados conforme as tecnologias vão avançando e as informações vão ficando mais granulares. Então, dizer assim, qual é a receita para o profissional de seguros hoje é muito difícil, porque está todo mundo aprendendo. Mas acho que tem algumas coisas que dá para compartilhar com base na experiência que a gente tem tido aqui. A primeira é que tem uma máxima, né, quando a gente fala com o pessoal de tecnologia, é que assim, todos os profissionais, né, não só no mercado de seguros, mas hoje quase que no mundo todo, em todos os setores, estão muito preocupados com o risco de ser substituído por uma tecnologia, como, por exemplo, a inteligência artificial. Ainda que esse risco exista, pode ser que ele se manifeste no futuro, nesse momento tem um risco anterior a esse, que não é necessariamente ser substituído por uma tecnologia, mas ser substituído por um profissional que saiba usar a tecnologia melhor do que a gente. Então, acho que o primeiro ponto é realmente buscar estar em contato com as ferramentas de tecnologia para aprender a usar e praticar,
mas não só aquilo que hoje está sendo muito falado. Fala-se muito de IA e aprender a fazer prompt, enfim, criar mecanismos, né, enfim, de automação através de IA, que tudo bem, faz sentido, tem que fazer mesmo, mas também eu chamo a atenção para o ponto ligado à análise de dados. Hoje em dia, você conseguir olhar para um portfólio, por exemplo, e inferir dados, saber o que o portfólio está te dizendo através dos dados, e mais do que isso, não só receber os dados, mas saber interpretar, saber o que é dado efetivo, que deveria impactar a sua estratégia de precificação, e dado que não é efetivo, que não vai mudar nada se você alterar a sua estratégia de precificação em função daquele dado, é muito importante, porque você tem que entender o que realmente é ruído, o que realmente é informação relevante para você poder fazer gestão através de dados. Então, a análise de dados, sem dúvida, é tão importante quanto qualquer ferramenta de IA. Do ponto de vista prático, no dia a dia, a gente tem visto uma mudança no que significa ser um profissional de uma área como subscrição, por exemplo. Então, se historicamente o subscritor sempre foi muito bom em fazer análises técnicas individuais, ou seja, pegar um risco e analisar aquele risco, e a partir daí oferecer uma proposta de seguro, né, uma oferta de seguro para aquele risco, essa competência obviamente continua valendo, o subscritor tem que ser um técnico, uma técnica naquilo que ele faz, mas ele tem que agregar também essa habilidade de usar dados para tomada de decisão. Como eu falei, saber definir naquilo que ele está vendo no portfólio dele o que é relevante ou não e que vai impactar o resultado do portfólio dele em relação à estratégia que ele tinha originalmente. Então, assim, criar parâmetros de dados para tomada de decisão, sem dúvida, é um ponto importante. Mas impacta além da subscrição. A gente tem visto, por exemplo, na área comercial, uma mudança no comportamento da área comercial. Porque quando você monta, por exemplo, como a gente falou, modelos de precificação ou de gestão de portfólio, que são muito baseados em dados, eles são feitos para ser escalados. Você faz um modelo de tecnologia para analisar um risco. Você faz um modelo de tecnologia para construir um portfólio de risco. Então, para a área comercial, ele tem que passar a olhar para o corretor parceiro dele, não só como parceiro de negócio, mas como canal efetivo de distribuição. Aquele corretor com quem a gente está fazendo um negócio, ele consegue ajudar a gente a avançar na obtenção de mais e mais clientes com aquele perfil que a gente quer. Ele consegue, além disso, ajudar a gente com informações e dados que são relevantes para a gente poder fazer a subscrição. Mais do que isso, se ele é um corretor especializado, ele consegue ajudar a gente a qualificar os dados que a gente está usando, eventualmente até calibrar melhor o nosso modelo de subscrição, porque ele também conhece do risco tanto quanto a seguradora. Então, para o pessoal da área comercial, a gente tem trabalhado cada vez mais para eles pensarem o corretor não só como parceiro, como falei, mas também como um canal. Como é que você permite a construção de um relacionamento de longo prazo, ganha-ganha com o canal, para que ele possa ajudar a gente a levar as melhores ofertas para o cliente dele, que é o segurado lá na ponta. Então, essa mudança de mentalidade, a maneira de trabalhar, tem de fato tem sido feito tem mudado, inclusive, o perfil das pessoas que a gente está buscando na companhia. E, por último, tem impacto também no corretor, né? O corretor que é um especialista hoje, que entende bem dos ramos que ele opera, que entende tecnologia, que pode ajudar a gente a criar mecanismos para coletar dados e processar dados, até calibrar modelos, como eu falei, ele vira um parceiro estratégico e constrói uma relação de longo prazo com as companhias de seguro. Então, do ponto de vista da seguradora, ele ajuda na construção do modelo, e do ponto de vista do segurado, quanto mais qualificado ele for, quanto mais ele conhecer o modelo da companhia, melhor ele pode levar a solução para o cliente dele. Para o teu tipo de risco, a seguradora que tem o apetite adequado, que tem o modelo adequado para entender o teu negócio, é essa seguradora, é A, B ou C. E esse movimento de troca coloca o corretor no meio do negócio como orquestrador de todo esse processo. Então, impacta também o perfil do profissional corretor que está entre nós e o segurado no final do dia. Perondi, e me diz uma coisa, o Brasil está pronto para operar nesse nível de sofisticação? Outra pergunta boa de responder, hein? Diria que pronto não, porque pronto, na verdade, ninguém está. Tá? Essa evolução do modelo né, de subscrição com base em tecnologia está acontecendo no mundo todo. Então, todos os países, todas as seguradoras, resseguradores, corretores estão se adaptando a essa nova realidade. Então, não é um demérito ao Brasil, é o fato de que a gente está no processo de transição. Então, acho que para te responder a pergunta assim, sobre o Brasil especificamente, eu gostaria de trazer 3 dimensões que eu acho que são bem relevantes. A primeira é o seguinte, eu sou entusiasta do seguro, sempre gosto de falar isso, a gente tem que lembrar que o Brasil tem um ecossistema muito robusto para o mercado de seguros. Então, a gente tem hoje seguradoras locais e multinacionais que operam no Brasil, então
basicamente tem desde grandes players brasileiros como grandes players multinacionais, todos estão presentes no Brasil. A gente tem corretores, da mesma maneira, corretores especializados, corretores locais, corretores multinacionais amplamente presentes aqui. O mercado de resseguro sofisticado, então a gente tem resseguradores também locais, resseguradores multinacionais operando no país. E a gente tem ao redor, né, dessas entidades uma série de empresas de tecnologia, de assistência no geral para o mercado de seguro, que são muito competentes no que fazem. Então, o Brasil não deve nada para ninguém do ponto de vista da força do ecossistema de seguros e a prontidão para avançar nesse caminho. Segunda perspectiva é sobre dados e informações. Então, do lado do que já está pronto, a gente tem uma regra, uma lei sobre proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é bem clara no Brasil, ela está bem consolidada, e isso ajuda muito a gente saber o que pode ou não fazer no modelo de precificação que consome dados, porque você tem uma clareza do que você pode ou não fazer com os dados, principalmente dados de terceiros, então isso ajuda muito a criar segurança jurídica para investir nesse modelo, do que é fundamental. E a gente tem uma boa amplitude de dados, a gente tem dados privados e dados públicos que são realmente bem amplos para a gente poder capturar essa informação. O que falta melhorar, né, para todo mundo, aqui no Brasil não é diferente. O primeiro é a qualidade dos dados. Então, muitas vezes, tem que fazer uma curadoria do dado que está recebendo para saber se ele é consistente, para ver se ele é homogêneo, para ver se ele foi apurado da mesma maneira ao longo do tempo, se mudou, para você ver se aquele número que você está olhando hoje, ele tem a mesma lógica do que ele tinha 2, 3 anos atrás. Então, tem muito trabalho, muito gasto ainda sendo feito para fazer curadoria de dados. E o segundo é que você tem os custos de integração entre nós e esse prestador de serviço, entre nós e os canais, entre nós, potencialmente até alguns clientes que usam, né, bastante troca de dados com a gente, como cooperativas, por exemplo, cooperativas agrícolas, ainda isso custa muito caro e toma muito tempo. Então, para você montar um modelo desse e fazer ele funcionar como você precisa que ele funcione, não é simples. A lógica é muito boa, o caminho claramente está dado, mas a construção leva tempo e não custa barato. E tem uma terceira dimensão, que acho que é a mais complexa de todos, que é a cultura de trabalho, né? Você tem hoje uma mudança de perfil, então, como eu falei um pouco atrás, o profissional tem que ser uma combinação de um super técnico com alguém que sabe usar tecnologia, análise de dados, que não é um negócio trivial. Isso demanda da gente internamente bastante investimento para a gente poder capacitar as equipes, elas poderem evoluir nesse processo, e também uma estratégia de recursos humanos um pouco diferente, em que a gente vai combinando competências ao longo das contratações para poder chegar no resultado final que a gente quer. Então, se você pegar nossa área de seguros agrícolas, por exemplo, a gente tem, obviamente, engenheiros agrônomos, mas tem também meteorologistas, cientistas de dados, gente de tecnologia, a gente tem veterinários. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar para poder construir esses modelos que não são óbvios, né? E do ponto de vista externo, acho que tem um ponto de melhoria claro do mercado, que é como é que a gente comunica tudo isso que a gente está fazendo para quem está utilizando esse serviço, especificamente o corretor e o cliente, né? Então, se você cria um modelo, se você tem uma política de subscrição, você tem um apetite de risco, você tem uma estratégia de que você quer atingir, você precisa comunicar isso muito bem para os seus parceiros de negócio, para eles saberem o que eles trazem para você ou não. E nem sempre isso é tão claro. Então, você tem, às vezes, ainda muito vai e vem nesse processo, porque não está claro exatamente onde a seguradora quer chegar para aquele corretor, para aquele canal que está oferecendo o seu produto na ponta, ou para o seu cliente que está lá tentando contratar o seguro com você. Então, eu diria assim, a gente está numa posição boa, o Brasil está avançando relativamente bem, se não igual, melhor do que muitos países, mas não quer dizer que a gente está com a missão cumprida, ainda tem bastante coisa para a gente melhorar e chegar num nível ainda mais fluido de integração entre todos os players do mercado. Muito bom, Perondi. Vinícius, você queria fazer uma pergunta para o Perondi, não é isso? Sim, eu gostaria, para finalizar, que o Perondi ele comparasse essa nova capacidade de olhar os riscos, sabe? Todas essas ferramentas que as seguradoras estão utilizando para o enfrentamento que a gente tem que fazer com as mudanças climáticas. A gente está preparado para lidar com essas mudanças, para lidar com elas na velocidade que é necessário? Outra ótima pergunta, vocês capricharam nas perguntas hoje. Olha, vamos lá. Preparado, acho que ninguém está. Então, tem um processo de construção e está cada vez mais claro, principalmente na experiência, né, ao redor do mundo todo. O Grupo Suzy é um grupo multinacional, um dos líderes do mundo em resseguro. A gente tem uma posição muito privilegiada para poder ver o que está acontecendo. Então,
a gente tem visto assim, as soluções estruturais para riscos climáticos, para proteger tanto ativos governamentais, como infraestrutura, quanto populações, especialmente as mais vulneráveis, elas passam por cooperação público-privada. Tá? Em todo mundo, os modelos são uma mescla de recursos do governo com recursos do mercado seguro e resseguro para levar essas soluções para quem precisa. Então, é uma construção, o Brasil, nesse sentido, ainda não avançou tanto quanto outros países, e a gente tem visto mais e mais vontade do governo e das entidades do setor criarem essa solução, então eu tenho confiança que a gente vai chegar lá, mas a gente não está tão avançado quanto outros países. O que eu posso dizer especificamente do que as seguradoras têm feito e podem fazer, aqui eu falo, né, pela nossa experiência, não posso falar em nome do mercado, mas é o seguinte, a gente tem, como eu falei, o privilégio na Suizer ter bastante informação sobre eventos climáticos pelo mundo, e a gente está investindo muito dinheiro, muito recurso em criar modelos preditivos para tentar entender quais são os possíveis cenários climáticos para cada micro-região do mundo, microclima do mundo, e atribuir uma probabilidade, porque também ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, a gente imagina que pode se desenvolver assim, com a probabilidade de X, Y%. Em função disso, a gente vai fazendo as simulações de portfólio para dizer, olha, especificamente no caso do seguro agrícola do Brasil, se a região X começar a evoluir no sentido que a gente imagina, de mais chuva, mais calor, menos calor, mais vendaval, menos vendaval, que impacto isso vai ter para o nosso portfólio, para que a gente possa, obviamente, né, fazer uma análise prospectiva do que vem pela frente. E aí essa análise prospectiva não é necessariamente para dizer não vamos oferecer seguro, porque o risco vai ficar muito agravado, não é esse o objetivo, mas é dizer, olha, para que eu possa continuar oferecendo seguro nesta região que vai estar mais exposta ao dano climático, eu preciso fazer um balanço de risco mais adequado e avançar na oferta de seguros naquela região em que o risco talvez não fique tão exposto como outras áreas que a gente está presente. Então, essa estratégia, imagino que muitos seguradoras estão fazendo isso, é dizer, olha, eu não posso deixar de oferecer seguro, porque é disso que a gente vive, a gente é uma seguradora, você não pode parar de assumir risco. Mas você precisa fazer de uma forma diferente, talvez balancear melhor o portfólio, pensando no que vem pela frente, te dando um pouco mais de risco, menos exposto numa parte do portfólio, para que você possa continuar oferecendo seguro para aquela parte mais exposta. Então, não sei se eu te respondi, assim, do ponto de vista estrutural, as parcerias público-privadas tendem a ser o caminho, então ninguém vai conseguir resolver o problema climático sozinho, nem os governos, nem a sociedade privada, nem as seguradoras e resseguradores, é uma construção em conjunto. E do ponto de vista mais micro de cada segurador, é começar a usar modelos preditivos, como a gente tem feito, para tentar entender para que lado vai o risco do seu portfólio e, com isso, fazer estratégias que permitam a gente continuar aqui operando. A Suizer opera há 160 anos, mais de 160 anos no mundo, e a nossa ideia é continuar operando por mais de 160 anos no mundo. Então, ou a gente vai se adaptando e vai prevendo, tentando prever o que vem pela frente, ou a gente não sobrevive como negócio. Nosso objetivo, obviamente, é continuar firmes e fortes, protegendo nossos segurados. Muito bom. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Vinícius Antunes, obrigado, Guilherme Perundi, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Espero por você na próxima edição. Um forte abraço, se cuide e fique bem.